que os irmãos evitem se levantar, usar celular, ou a não ser que seja uma questão de saúde mesmo. Peço a gentileza que você permaneça aqui entre nós, para que não haja ninguém andando para cá e para lá, e a gente possa assim dar toda atenção e reverência à palavra do Senhor. Farei leitura, peço a você que acompanhe aí em sua Bíblia. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Que Deus abençoe a sua bendita palavra e sejamos edificados por meio dela, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, Cristo, Ele veio ao mundo com um propósito de realizar de maneira completa, perfeita e definitiva a obra que o Pai lhe designou para que Ele realizasse. Era uma obra que somente o Senhor Jesus Cristo poderia realizar. Ele mesmo disse: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. São palavras do Senhor Jesus Cristo. Ainda lá na cruz, antes de Jesus entregar o Espírito ao Pai, Ele disse assim: está consumado. Ou seja, tudo o que era necessário para fazer pela salvação do seu povo, Jesus fez de maneira perfeita, completa e suficiente. A ponto da palavra de Deus registrar o seguinte: Jesus pode salvar totalmente os que por Ele se aproximam de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo pela sua obra maravilhosa. Paulo vai dizer que Jesus se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Jesus Cristo é tudo o que eu e você precisamos, é tudo o que o ser humano precisa para ser salvo. E somente Jesus, somente Ele, por meio dele, o pecador pode ser reconciliado com Deus. Jesus, o Filho de Deus, segundo as Escrituras, Ele se encarnou, Ele viveu uma vida de obediência perfeita, fazendo toda a vontade de Deus. Ele morreu na cruz como justo e justificador de todo aquele por quem Ele deu a sua vida. E a Bíblia Sagrada diz que Ele ressuscitou ao terceiro dia. E após a sua ressurreição, então, como vemos aqui no texto bíblico, Ele se reúne com os seus discípulos. E antes de subir aos céus, Jesus dá uma missão à sua igreja. Esta missão dada aos primeiros discípulos, ela continua sendo a mesma missão para todos aqueles que são seus discípulos nos dias de hoje. Porém, o texto nos diz algo muito importante que eu destaco aqui para nós. Veja aí na sua Bíblia o versículo de número 17. E quando viram Jesus já ressuscitado, o adoraram, mas alguns duvidaram. Alguns adoraram, mas outros duvidaram. E isso faz com que nós levantemos uma pergunta, meus amados irmãos. Como tem sido a nossa relação com o Cristo vivo? Como tem sido a sua relação com o Cristo vivo? Tem sido uma relação de adoração, baseado na adoração? Ou tem sido uma relação de dúvida, baseada na dúvida? A resposta a essa pergunta não é uma resposta que pode ser dada de maneira puramente intelectual ou retórica, não. A única resposta satisfatória se dá através do compromisso com a sua missão. Nós não temos outra maneira de responder a essa pergunta. Isso nos faz pensar o seguinte: que os únicos que de fato adoram a Jesus são aqueles que estão comprometidos com a missão de Jesus. Preste bastante atenção nisso que eu estou dizendo.
Os únicos que verdadeiramente adoram ao Senhor Jesus são aqueles que estão comprometidos com a sua missão. Se alguém supõe ser um adorador, mas se nega a glorificá-lo por meio do testemunho pessoal e de tudo que ele nos ordena na grande comissão, eu quero dizer que não pode ser um adorador. É apenas um espectador, apenas um admirador, que apesar de ouvir a palavra de Jesus, e até mesmo, de certo modo, participar de algum tipo de experiência religiosa, ainda não creu de verdade. Ainda não creu. E se ainda não creu, não pode adorá-lo, e nem mesmo ser uma testemunha de Jesus. Isso é muito importante para nós. Você sabia que segundo os estudos, cerca de 93% das pessoas que estão nas igrejas nunca levaram ninguém a Jesus Cristo? Pare e pense nisso. 93% das pessoas que frequentam as igrejas pelo mundo nunca levaram sequer uma pessoa a Jesus Cristo. Como pode? Como pode isso? Jesus Cristo um dia disse assim aos discípulos: os campos estão brancos para a ceifa. Os campos estão brancos para a ceifa. Mas ele também disse: ergam os olhos. Ele não disse apenas que os campos estavam brancos, mas ele disse: ergam os olhos. E por que Jesus diz isso? Porque ele estava dizendo: parem de olhar para si mesmos. Olhem para os campos. As pessoas estão esperando a mim e a você para que nós vamos até elas levar o evangelho de Cristo, a verdade de Deus, e cumprir a missão que Ele nos deu. Mas será que nós cremos? Repito, se nós não cremos, nós podemos até cantar, podemos até fazer alguma performance religiosa, mas nós não estamos verdadeiramente adorando o Senhor, porque só adora verdadeiramente ao Senhor aquele que crê e aquele que age de acordo com a vontade dEle. Por isso eu quero dizer para mim e para você nesta noite, que assim como Jesus se aproximou dos discípulos naquele dia, Ele também se aproxima de nós, Ele continua se aproximando de nós, e Ele continua dizendo o que está aí no versículo de número 18, onde Ele diz assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Cantamos inclusive isso agora há pouco. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Diante disso, Ele nos convoca para a missão. Diante desta verdade, Ele nos chama ao compromisso com a sua vontade. Então, meus amados, para realizarmos a missão que o Cristo ressurreto nos deu, a primeira coisa que nós precisamos é crer na sua obra, e que a sua obra é suficiente para salvar o pecador. Um dia Jesus conversava com os discípulos e Ele lhes dizia que Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. É o pão que o mundo necessita. E quando lhe perguntaram assim, no mesmo texto: que faremos para realizar as obras de Deus? Os discípulos perguntam: que faremos para realizar as obras de Deus? O Senhor Jesus Cristo responde: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. A obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou, que Deus enviou. Ou seja, que creiam em mim, diz Jesus. Mais adiante, ainda num contexto maior, Jesus faz outra afirmação muito importante. Ele vai dizer assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Que são essas águas, meus amados irmãos, senão a palavra poderosa do Evangelho de Cristo, quando é proclamada pela igreja no poder do Espírito Santo de Deus, na vida de um crente, de um verdadeiro adorador, daquele que crê no Cristo ressurreto.
Irmãos, essa é a questão em relação ao nosso compromisso com Cristo, ou a falta desse compromisso no que concerne à pregação do Evangelho. Preste atenção nisso. Se cremos, pregamos. Se não cremos, não pregamos. O apóstolo Paulo chega a dizer assim: eu criei, por isso é que falei. Se você não crê, você não irá pregar, não importa quanto você ouça, há quanto tempo você esteja numa igreja, ou mesmo nesta igreja, você não irá falar. Jesus Cristo está dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu pergunto, o que precisamos mais? O que precisamos mais? Ah, pastor, mas eu tenho vergonha. Vergonha de Cristo? Vergonha de Cristo? Não, pastor, eu tenho vergonha das pessoas. Preste atenção no que eu vou dizer, que isso vai desmascarar essa mentira. Preste atenção. Você pensa que é vergonha das pessoas, mas é vergonha de Jesus. Você fala do seu time para todas as pessoas. Você fala do seu político preferido para todas as pessoas. Você manda mensagens para as pessoas falando do seu time, que ele foi campeão, que ele perdeu, ou do político preferido. Você fala da novela que você gosta com as pessoas. Você fala do filme que você assistiu com as pessoas. Isso prova que você não tem vergonha de conversar com as pessoas, de falar para as pessoas. A única coisa, o único assunto que você tem vergonha é Cristo. É Cristo. Porque no fundo, falta-lhe crer de todo o coração que Cristo ressuscitou dentre os mortos, que Ele está vivo e que Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Meu irmão, a Bíblia é clara ao dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E eu posso dizer, sem fé é impossível adorar a Deus. Sem fé é impossível testemunhar a fé que você não tem. Se você tem dúvidas de que Cristo de fato está vivo, se você tem dúvidas de que Jesus Cristo tem toda a autoridade nos céus e na terra, você vai ter vergonha, você vai ter medo de falar. Porque se você tem a fé nesta verdade, esta verdade vai impulsionar você a falar. Não tem como guardar isso com você. Então, se você deseja ser um adorador, se você deseja falar de Cristo às pessoas, se você deseja sair desta triste estatística dos 93% que nunca falaram de Cristo a ninguém, você precisa crer e pela fé agir na autoridade de Cristo. Essa semana morreu um amigo meu aqui. Eu fui surpreendido, vi no Facebook, a irmã dele colocou lá. Morreu com 63 anos, um infarto fulminante. Ele foi diácono da igreja central durante um período da sua vida. Ele veio, uma pessoa muito agradável, conquistou o coração das pessoas, era uma pessoa extremamente agradável. Eu ia à casa dele estudar a Bíblia com ele, com a esposa, com as duas meninas. Fui muitas vezes lá na casa dele, ele morava lá pertinho do Carrefour ali da rodovia. Ia lá estudar a Bíblia com ele. Esse rapaz, ele convidou a irmã e o cunhado para virem para a igreja. Vieram. Hoje o cunhado dele é diácono da igreja central, já há um bom tempo inclusive. A irmã dele muito firme na fé. E ele mesmo e a família dele deixaram a igreja, deixaram tudo. Há muito tempo atrás. Passou pela igreja. Alguma coisa aconteceu, aquilo mexeu com ele. E ele falou de Jesus Cristo para alguém. E alguém veio para a igreja pelo testemunho dele. E eu e você, que estamos na igreja há tantos anos,
temos aquela fé que dizemos, eu creio. Quantas pessoas nós temos convidado, temos chamado para vir para Cristo, para estar aqui conosco. Alguém disse que os navios estão a salvo nos portos, mas não foi para isso que os navios foram criados. Queridos, nós não fomos criados somente para ficar dentro do templo, cantando louvores. Nós somos criados e salvos pela graça para irmos por todo o mundo e pregarmos o Evangelho de Cristo. Aqui nós falamos de Cristo para os salvos, mas Jesus não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. E nós precisamos falar de Cristo às pessoas. Se cremos que Cristo, se cremos na obra do Senhor Jesus Cristo, nós iremos falar dele aos outros. Em segundo lugar, queridos, para realizarmos a missão no poder do Cristo ressurreto, nós precisamos, além de crer na suficiência da sua obra, crer também na suficiência da sua palavra. Crer na suficiência da sua palavra. Os versículos 19 e 20 nos dizem assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. A palavra de Deus é e tem todos os recursos que nós precisamos para cumprir a missão para a qual o Senhor nos convocou. Porque a missão só tem um propósito, que é fazer com que o nome de Cristo seja glorificado. Quando Cristo derramou o Espírito Santo sobre a igreja, lá no livro de Atos conta, Ele fez isso com um objetivo. Ele fez isso para empoderar os crentes, a sua igreja, para que a igreja fosse revestida de poder, para dar testemunho dele por toda a terra, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus Cristo jamais chama para uma missão que Ele mesmo não capacite aquele que Ele chamou para essa missão. Então Jesus revestiu a sua igreja de poder e autoridade. Agora percebam uma coisa importante. Para que Jesus os revestiu? Jesus os revestiu para que eles pudessem ir, pregar o Evangelho e ensinar. Ensinar o quê? Ensinar todas as coisas que Jesus havia ensinado a eles. Isso é muito importante aqui para nós. Porque, meus amados irmãos, percebam que esta é a missão da igreja. Mas não só da igreja, essa é a missão do Espírito Santo do Senhor. Lá na carta de João está escrito: o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhes disse. Então, como que eu posso ensinar as pessoas a guardarem tudo que Jesus ensinou? O Espírito Santo de Deus veio habitar em mim e me capacitar a fazer isso. Amém, irmãos? O Espírito Santo de Deus habita em nós. E à medida em que nós nos sujeitamos à ação do Espírito Santo na nossa vida, na medida em que nós nos voltamos para a palavra de Deus, buscando o Senhor na sua palavra, aprendendo da palavra de Deus, o Espírito Santo age em nós, mas não só em nós. Não é só para nós. É para que nós possamos ir e ensinar a outros aquilo que o Espírito Santo está ensinando também para nós. Então, queridos, a igreja e o crente cheio do Espírito Santo está totalmente comprometido com a palavra de Cristo, com a palavra de Deus. De pregar esta palavra, de ensinar esta palavra. Esse é o compromisso de quem adora a Deus, diferente de quem duvida. E por quê? Porque quem duvida não crê na obra, que a obra de Cristo é suficiente para a salvação do pecador. Não crê que a obra do Senhor Jesus Cristo é suficiente. Só aqueles que creem, só aqueles a quem o Espírito Santo convenceu. Meus irmãos, tem muitas religiões pelo mundo. Há religiões que não creem
no Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus. Há religiões que não creem que Jesus Cristo fez a obra expiatória em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Não creem. Há religiões que creem que você, para ser salvo, precisa de Jesus. E, por exemplo, guardar o sábado. Jesus não é suficiente para salvar. Você tem que crer em Jesus, mas você tem que fazer alguma coisa. Há outras religiões que falam de Jesus como um certo Deus, alguma coisa aí, um semideus, alguma coisa assim, mas não como Filho de Deus. E assim a sua obra não tem valor eterno. Então, queridos irmãos, quem duvida não crê na suficiência da obra. Quem duvida não crê na suficiência da palavra. Não crê que a palavra é suficiente para a salvação. Então fica buscando revelações aqui e acolá. Não se volta para a palavra de Deus, fica atrás de homens buscando aqui e acolá revelações. Porque não crê na suficiência da palavra de Deus. Não crê que a palavra de Deus pode transformar a sua própria vida. Não crê. E é interessante, amados, o que diz no texto bíblico. Porque todas as expressões estão no gerúndio. Na nossa tradução, não dá para ver bem isso, porque ela ficou mais assim adequada, mais modernizada. Mas as expressões estão no gerúndio. É indo, batizando, ensinando. Só existe uma ordem aqui. Uma ordem. A única ordem dada pelo Senhor Jesus Cristo é: fazei discípulos. Essa é a única ordem do Senhor aqui: fazei discípulos. E a obediência a essa ordem é fundamental para o sucesso da missão. Por quê? Porque a missão consiste em crer na suficiência da obra de Jesus. E às vezes a gente fala superficialmente e a pessoa ela não entende direito o alcance da obra do Senhor Jesus Cristo. E nós já passamos para outro. Né? Esse daqui já aprendeu, vai para outro. Não. Fazer discípulos não é assim. Fazer discípulos é fazer com que a pessoa compreenda profundamente o que Jesus Cristo fez por ela, a ponto dela poder dizer: eu creio nisso, creio nisso, creio nisso. Se eu dissesse a você nesta noite: por favor, levante-se de onde você está e fale o que Jesus Cristo fez por você. Às vezes, em exames de profissão de fé, quantas vezes ouvi falando, perguntando: quem é Jesus para você? Ele é meu amigão. Jesus é meu amigão, é meu parça. É por isso que às vezes falta o zelo na vida das pessoas pela pregação do Evangelho. Falta o zelo pela vida com Deus. Porque as pessoas têm uma fé superficiente, aquela camada de verniz apenas por cima, e não se aprofundam nesta fé, em compreender a obra de Cristo. Então, queridos, é fundamental obedecer essa ordem: fazei discípulos. Porque aí nós nos sujeitaremos àquilo que Jesus Cristo disse que é a missão do Espírito Santo. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele fará lembrar tudo o que eu ordenei a vocês. Porque sob a direção do Espírito, a igreja não somente proclama o Evangelho, mas a igreja, na direção do Espírito, na sujeição do Espírito, a igreja faz discípulos, ensinando quem é Jesus, o que é que Jesus fez e o que Ele quer daquele a quem Ele salvou, até que a pessoa se comprometa também. Às vezes essa é a razão da fraqueza do testemunho de muitos crentes. Por que tem medo de falar? Por que tem vergonha de falar? Porque eu não sei o que falar. Porque eu não sei o que falar. De certo modo, hoje, as pessoas vão entrando na igreja aos baldes, né?
da mesma medida que a porta da frente é a porta do fundo que sai também. Entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Essa falta de compromisso, de responsabilidade, de vida, de santidade, exatamente porque não entendeu a profundidade daquilo que Cristo fez. E o que Cristo fez, e por isso nós devemos levar o Evangelho e ensinar tudo o que Ele ensinou, porque o objetivo da obra de Cristo é trazer nova vida. Vida de santidade, vida dirigida pelo Espírito Santo, vida que glorifica ao Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. É isso que nós devemos fazer no poder do nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. Por fim, para realizarmos a missão no poder do Cristo ressurreto, nós precisamos crer na suficiência da presença de Cristo para nos motivar e nos dar êxito nesta missão. Ele diz no final: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então eu disse que para realizar a missão no poder do Cristo ressurreto, nós precisamos, primeiro, crer na suficiência da sua obra. Segundo, crer na suficiência da sua palavra. E terceiro, crer na suficiência da sua presença. E esse último ponto é tão importante e fundamental quanto os outros pontos. Meus irmãos, se cremos que Cristo está presente conosco, nós não precisamos de mais nada e de mais ninguém. Nós temos aquele que é mais poderoso do que tudo e do que todos. A igreja está com tudo. A igreja está com tudo. A igreja não precisa de recursos financeiros para fazer a obra. A igreja no início das eras era uma igreja pobre, mas não havia um necessitado entre eles. Como é que pode uma igreja tão pobre não haver nenhum necessitado? Ninguém fez mais obras que a igreja nos primeiros séculos. Eles recolhiam os órfãos das ruas, porque os pais eram mortos pelos exércitos naquelas épocas de guerra. Quem recolhia os órfãos das ruas era a igreja, e cuidava deles e os adotava como seus filhos. A igreja cuidava dos escravos, cuidava dos leprosos, de outros doentes, de outros inválidos, cuidava das viúvas. A igreja, pobre, miserável, cuidava. Paulo fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 8 e capítulo 9, ele fala da oferta levantada pelos pobres da Macedônia para levar aos pobres de Jerusalém. E aqueles pobres da Macedônia falaram assim: nós queremos participar disso, é uma alegria para nós contribuirmos. Gente que não tinha nada, mas estava disposta a dividir o pouco que tinha, porque cria no Cristo ressurreto, que Ele estava com eles, e Ele iria suprir todas as suas necessidades. Sabe por que hoje nós nos apegamos tanto aos bens materiais? Porque nós precisamos deles para eles darem um pouco de segurança para nós. Essa segurança que só o Cristo ressurreto pode nos dar, queridos. Só o Cristo ressurreto Ele pode nos dar. A igreja não precisa de apoio do Estado. Não precisa de apoio do Estado, de políticos. Não precisa recorrer ao Estado, à prefeitura, a vereadores. A igreja não precisa de nada disso. Dar o púlpito para políticos, não precisa. A igreja tem tudo o que ela precisa naquele que tem todos os recursos, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. A igreja não precisa se sujeitar aos homens. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. E nós precisamos fazer a obra em parceria com Ele, crendo nele, queridos. A missão é dele, Ele só nos chama para participarmos. Louvado seja Deus. Ele nos chama e fala: vão, eu vou estar com vocês, e eu vou suprir a necessidade de vocês. Estejam comprometidos com a minha vontade, em fazer o meu nome conhecido, em fazer o meu nome glorificado, e eu estarei com vocês todos os dias. Eu vou suprir cada necessidade de vocês. Ele vai abrir as portas, e a Bíblia Sagrada diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque Ele estará conosco. Há mais ou menos 5 anos, eu tive o privilégio de ir com o reverendo Hildo dos Anjos até a prefeitura aqui da nossa cidade, conversar com o prefeito e os secretários ali da prefeitura. Todos os secretários estavam lá, aquela mesa enorme com os secretários.
E fomos lá com o reverendo Wildo, da Missão Vida, fundador da Missão Vida. O prefeito esteve num culto na igreja central, onde o reverendo Wildo estava falando, e quando o reverendo Wildo falava, o prefeito foi tocado. E o prefeito pediu para ele ir lá, para que fosse lá. E ele me ligou falando, olha, você poderia vir, fomos eu, foi, se eu não me engano, estava o reverendo Misael, eu não lembro quantos pastores que estavam lá aquele dia, mas nós fomos lá com ele. Sentamos ali. E ali o prefeito pediu para que cada secretário falasse da situação dos moradores de rua de Rio Preto. E cada um foi falando o que estava sendo feito. Havia o Centro Pop lá perto de casa, ali na Badiba City. Estava naquela época no auge, né, atendendo pessoas ali e tal, e falando, nós estamos fazendo tudo, mas cada vez aumenta mais, e eles foram contando, e falando isso, falando aquilo. E o reverendo Wildo ali quietinho, aquele jeito dele, e ele ouvindo tudo. Daí o prefeito disse, o reverendo Wildo está aqui, ele tem uma missão que trabalha na recuperação de moradores de rua, lá no estado de Goiás e tem em outros estados do Brasil. Eu pedi para que ele viesse até aqui, para que ele pudesse falar para nós sobre o trabalho que eles fazem. E o reverendo Wildo começou a falar. E falando do que Jesus faz, não do que a missão faz. O que o Senhor Jesus Cristo faz. E aí ficaram empolgados e o prefeito já perguntou para ele, perguntou para um dos secretários ali, nós não temos nenhum terreno que pudéssemos fazer aí alguma coisa para que a missão pudesse vir para cá. O reverendo Wildo já disse assim, olha, nós não aceitamos nada de comodato, nós fazemos o trabalho, e o trabalho que nós fazemos é assim, assim e assim. Se vocês quiserem nos ajudar, é do nosso jeito. Que autoridade, né, irmão? Sabe por quê? Ele não estava ali em nome dele. Ele estava ali em nome daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Então, se vocês quiserem fazer, é do jeito que Cristo nos ensinou. E ele disse, e mais. Há um único trabalho que pode ajudar essas pessoas e tirar essas pessoas da rua. E vocês podem ter os melhores profissionais cuidando dessas pessoas, eles vão continuar na rua. O único trabalho que muda a vida dessas pessoas é o trabalho voluntário, feito por pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo. É o único trabalho. E quem dirige todo esse trabalho é o Espírito Santo através da vida daqueles que foram transformados por Ele quando foram lá para casa. Vai à Missão Vida hoje. Vai até lá. Com que dinheiro a Missão Vida construiu tudo aquilo? Não tinha dinheiro. Irmãos na fé foram levantados por Deus, que entenderam que deveriam participar de tudo aquilo. A igreja aqui ajuda no sustento, tem 40 homens lá, que eram moradores de rua hoje, estão lá, sendo atendidos. Esta igreja todo mês ajuda lá, com donativos, para ajudar no sustento daqueles homens. E sabe quem trabalha lá? Ex-moradores de rua, que hoje são obreiros da missão, são pastores da missão, estão trabalhando lá, cuidando de outras pessoas. É isso que o Evangelho de Cristo faz. Ele transforma a vida das pessoas para que estas pessoas possam ser bênção na vida de outras pessoas. Queridos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quando a igreja entende que ela está diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, e que nos manda ir e fazer discípulos. Queridos irmãos, esta obra, esta tarefa é a tarefa da igreja. Eu quero concluir contando uma história. Um soldado se feriu na batalha, numa guerra, gravemente, e outro soldado do mesmo exército estava ali ao lado dele, amigo, e ele disse a esse amigo, por favor, tire a minha vida, porque eu não quero ser morto pelos inimigos. E aquele amigo disse, não, eu não vou fazer isso. Eu vou correr e vou avisar ao rei da sua situação. Vou falar com ele. E aquele homem sai correndo e consegue chegar aonde o rei estava. E ele ouve
o que aquele soldado conta a respeito do outro soldado que estava ferido. E quando o rei ouve aquilo, o rei escreve algo num papel e dá para ele, para que ele leve ao seu amigo. E aquele soldado volta correndo para lá onde estava o amigo ferido, e ele dá aquele papel para aquele soldado ferido. Aquele soldado, ele lê o que o rei disse a ele. E aquele homem todo machucado, todo ferido, ele se levanta e volta para a batalha. Sabe o que estava escrito? O rei precisa de você. O rei precisa de você. Será que você entende isso? Jesus Cristo poderia enviar os anjos para pregar o evangelho, mas Ele deu esse privilégio para mim e para você. Você está ferido, você está com dores, você está mais velho hoje do que ontem, seja lá o que for, meu irmão, Jesus chama você para pregar, para ir, fazer discípulos. Levante em nome do Senhor Jesus Cristo. Para de dizer eu não sei, para de dizer eu não posso, para de dizer eu não consigo. Em nome de Jesus, levanta. Levanta, irmão. Sai da paralisia espiritual. Jesus diz para você, levanta e anda. Levanta e anda. Sai, vai, prega o evangelho de Cristo. Creia no poder de Jesus, que Ele há de sustentar, Ele há de prover os recursos, Ele há de capacitar você. Sujeite-se à palavra de Deus, sujeite à direção do Espírito Santo. Ele vai guiar a sua vida e Ele vai fazer de você uma bênção, meu irmão. Uma bênção. Eu falei que era a última história, mas não é. Deus mandou contar outra agora. E quando manda, a gente tem que contar. Como ela não está aqui, eu vou contar a história dela. Há uma senhora que tem frequentado a igreja há pouco tempo. Ela começou sozinha um trabalho no hospital de base anos atrás, 10 anos. Professora aposentada. Começou um trabalho de andar em andar, de orar pelas pessoas. Começou esse trabalho. E começou a convidar outras pessoas e algumas mulheres que foram com ela. E o trabalho foi crescendo. Chegou a ter mais de 140 voluntários ajudando a cantar, orar, de andar em andar no hospital de base. O hospital de base reconheceu o trabalho dessa mulher. Deu a ela autoridade para ela entrar, inclusive, nas UTIs. E levar o grupo em todos os lugares, para que fosse ali orar pelos doentes, cantar com os doentes, falar de Jesus para os doentes. E ela, no poder do Espírito, fazendo o que Deus ordenava que ela fizesse. E ela tinha um sonho no seu coração, de fazer mais, que ela queria fazer mais para Cristo e mais pelos doentes. E ela foi desafiada pelos caminhos de Deus. O Senhor colocou um homem, proveu um homem espírita, para que conhecesse o trabalho dela, e se envolvesse e dissesse para ela, olha, eu quero cooperar com você nisso. Construiu uma casa, construiu outra casa. Hoje nós estamos lá trabalhando junto nessas casas de acolhimento, casa de apoio para crianças. Estamos lá, trabalhando, ajudando ali, num sonho que começou com ela. Ela tem mieloma múltiplo. Toda a sua coluna é comprometida. Ela tem vários outros problemas de enfermidade. E ela continua trabalhando, se dedicando. Semana que vem mesmo nós teremos que estar lá no HCM, que abriu as portas já há um tempo, para que esse trabalho fosse lá. E você sabe quem são a maioria das pessoas que estão lá? Não são crentes, são espíritas e católicos. Que vão lá, mulheres aposentadas, professoras aposentadas, dificuldade de cantar. Elas não têm uma voz bonita, elas mesmas falam, mas nós estamos aqui.
Eu não sei como Deus me colocou lá no meio. Colocou a Suzy lá no meio, a Raquel lá no meio. Eu quero dizer, meu irmão, os campos estão brancos para a ceifa. Os campos estão brancos. Quando a gente vai no hospital, as pessoas estão tão abertas para ouvir o Evangelho. Elas pedem. Elas pedem. Quando nós vamos lá na casa de acolhimento, o testemunho que as pessoas dão, é como é importante quando a gente vai. Como para elas tudo aquilo faz algum sentido. Porque as pessoas precisam de Jesus. Será que você vai erguer os seus olhos e vai dizer assim: eu vou, no poder do Senhor eu vou. Não sei como eu vou fazer, mas eu vou. E o Senhor vai me capacitar para eu poder ajudar. Sabe de uma coisa? Jesus nunca chamou gente desocupada. Nunca. A Rita também tem ajudado, o João, a Tati, todos têm ajudado lá na casa. Quanta gente ajudando, louvado seja Deus. Jesus nunca chamou gente desocupada, gente que não tinha nada para fazer. Todos os que Jesus chamou estavam trabalhando. Porque quem não quer trabalhar nunca vai. Mas quem quer, vai dar um jeito. Vai achar um tempo e vai falar: eu vou, não sei como eu vou fazer, mas eu vou. Dentro do meu tempo, dentro do que eu possa fazer. Eu estou falando de alguma coisa apenas. De alguma coisa. Tem Missão Vida, tem a Selby, tem tanto lugar de tanta gente precisando de Jesus. Tem a rua. Tanta gente. Vamos, irmãos, vamos. Vamos proclamar o Evangelho, vamos falar de Cristo às pessoas, vamos ensinar as pessoas. Compartilhe Jesus, compartilhe aquilo que Jesus fez em sua vida. Mas vamos. O Senhor está conosco, a Simone também sempre do meu lado ali, né? Toda quinta-feira está lá comigo, sai do trabalho e já vai para lá para me ajudar ali a falar de Jesus para aquelas pessoas. Que bênção a vida de todos vocês. A Ivana também muitas vezes está ali conosco. Louvado seja Deus. Se eu estou esquecendo de algum nome, eu quero dizer para todos nós como estes irmãos, todos aqueles que estão envolvidos, são importantes. São importantes. E não pense que Jesus não pode usar você. Não tem quem Jesus não possa usar. Não tem. Porque Ele tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Ele pode usar você. Amém, querido? Ele pode usar. Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar, queridos. Vamos orar.